E estamos de volta com a parte 3 do informativo 862 do STJ e vamos reiniciar pelos julgados da quinta turma. E o primeiro foi inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma: o dolo no crime de estupro consiste na vontade de constranger a vítima à prática de ato libidinoso, não sendo necessária a intenção de satisfazer a lascívia. Então, vamos lá, né? Crime de estupro. Artigo 213 do Código Penal. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, pena de reclusão de 6 a 10 anos. Então, gente, qual é aqui o elemento típico? É constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter condição carnal ou praticar ato libidinoso diverso. A satisfação da própria lascívia ou de terceiro é elemento essencial do tipo penal, mas não é de forma alguma. Existem crimes contra a liberdade sexual em que, de fato, a estrutura do tipo penal traz essa necessidade de dolo específico, dessa especial finalidade, não é, de satisfação da própria lascívia de terceiro. Então, um bom exemplo disso é o ato de importunação sexual, crime de importunação sexual, melhor dizendo. Como é que eu sei, professor? Você sabe lendo. Está lá escrito, não é? No caso do crime de importunação sexual, que o ato praticado tem a finalidade de satisfação da própria lascívia ou de terceiro. Gente, como foi o caso concreto aqui? Imagina que o Paulo desconfia da vida sexual da sua filha Lívia, de 17 anos de idade. E aí, um certo dia, ele arrasta ela para um determinado local e ali ele apalpa os seios dela e introduz o dedo na vagina dela para verificar se ela ainda era virgem. E aí ele foi denunciado pelo crime de estupro. Aí ele se defende dizendo: olha, mas eu não tive nenhuma intenção de satisfazer a minha lascívia. Isso para mim não foi algo prazeroso. Eu fiz isso porque eu queria, de fato, verificar se a minha filha ainda era virgem. Gente, bora lá. Primeiro ponto. Esse ato de apalpar os seios e introduzir o dedo na vagina da filha configura estupro? Com certeza, tá? Então, aquela mesma tese repetitiva, a mesma ratio, melhor dizendo, daquele tema repetitivo que trata sobre o estupro de vulnerável, que diz que não importa a ligeireza do ato, a superficialidade, enfim, essa mesma ratio, ela é aplicada também aqui no crime de estupro. Então, com certeza, isso aqui é possível, até porque seria um ato libidinoso diverso, não é? Então, com certeza, isso configura um crime de estupro. Segundo ponto, a sorte do Paulo, né, vamos dizer assim, é que, imagina, tá, que nesse caso concreto didático, ele cometeu o crime antes da Lei 13.718 de 2018, porque a partir dessa lei existe uma majorante aqui no crime de estupro, que é o tal do estupro corretivo, que é o estupro que é praticado para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Então, isso aqui é um exemplo muito claro de estupro corretivo. Como foi praticado antes da Lei 13.718, vai responder simplesmente pelo tipo penal lá do CAPT. Mas se fosse após, ainda teria esse aumento de pena de 1 a 2 terços, beleza? Então, não só a satisfação da própria lascívia não é elemento do tipo penal estupro, como nesse caso concreto, que foi um estupro corretivo, ainda é hoje uma causa de aumento de pena. Então, muito cuidado, tá? E o outro ponto a você ter cuidado é esse, de que aqui também se aplica aquela ratio do tema repetitivo que trata sobre o estupro de vulnerável. Então, mesmo sendo
uma ação mais superficial, digamos assim, ou rápida, continua sendo estupro. Então, como é que ficou o destaque? O dolo no crime de estupro consiste na vontade de constranger a vítima à prática de ato libidinoso, não sendo necessária a intenção de satisfazer a própria lascívia. Seguindo em frente agora, julgados da sexta turma do STJ, o primeiro deles foi inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma: a configuração do delito de redução à condição análoga à de escravo, previsto no artigo 149 do Código Penal, não exige a restrição da liberdade de locomoção dos trabalhadores, sendo suficiente a submissão a condições degradantes de trabalho. Muito cuidado com esse julgado, gente, muito cuidado mesmo. Vamos ler aqui o que diz o artigo 149 do Código Penal, crime de redução à condição análoga à de escravo. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, aí, cuidado agora, ó, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho. Terceira hipótese, ó, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Então, gente, o que nós temos aqui nessa estrutura penal? Nós temos um tipo penal misto alternativo. Tipo penal misto alternativo. O professor fala em português. Gente, o melhor exemplo do mundo, ou pelo menos do Brasil, de tipo penal misto alternativo, é o crime de tráfico de drogas, artigo 33 da Lei de Drogas, que você tem, sei lá quantos verbos, importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor, venda, oferecer, tem depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar, consumo ou fornecer drogas. Então, se você praticar qualquer dessas condutas, você pratica o crime de tráfico de drogas. Então, é um tipo penal misto alternativo. Você tem várias condutas previstas e praticando qualquer delas, você estará praticando o crime. No caso aqui da redução análoga à de escravo, nós temos menos condutas, né? Nós temos somente 3, mas são também alternativas. Então, temos aqui também um tipo penal misto alternativo. Quais são? Você reduz a pessoa à condição análoga à de escravo. Beleza. Como? Aí, hipótese 1, submetendo a trabalho forçado ou a jornada exaustiva. Hipótese 2, sujeitando a condições degradantes de trabalho. E hipótese 3, restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Ou seja, a restrição da liberdade é necessária? Não. Ela é só uma possibilidade, tá? Porque aqui, gente, nós falamos de um conceito de escravidão moderna. Então, a escravidão moderna, ela não é igual àquela escravidão clássica que existiu no Brasil aí por bastante tempo, onde a pessoa ficava amarrada em uma senzala, ela era propriedade da outra pessoa legalmente, né? Legalmente ela era propriedade. Não. Aqui, quando nós falamos em escravidão moderna, ela tanto está normalmente relacionada à escravidão por dívida, então aquela pessoa que ela não pode sair daquele local porque ela deve o patrão e ela recebe um valor que não é suficiente, então a cada mês essa dívida acaba aumentando e ela fica ali presa. Ou mesmo ela pode estar relacionada a condições degradantes de trabalho. Aquela pessoa colocada, então, em uma condição de trabalho que seja completamente insalubre, né? Seria aí uma condição degradante de trabalho. Ou ainda trabalhos forçados, ou jornada exaustiva. A pessoa está sendo obrigada a trabalhar 14, 15 horas por dia debaixo do sol quente, fazendo força. Então, não é, também pode ser considerado uma forma de escravidão moderna.
Então, olha um caso concreto didático aqui. O Roberto, ele é um empreiteiro e ele contrata, por meio de aliciador, 20 trabalhadores de municípios vizinhos para a derrubada e queima do pátio de uma fazenda distante. Chegando ao local, os trabalhadores são alojados em um ônibus sucateado, em barracos de lona sem piso, não há energia elétrica, a água é retirada de um caminhão-pipa velho e enferrujado, estão expostos ao sol, não há salário, o banho é tomado atrás de plásticos pendurados em forquilhas, as refeições são preparadas em fogareiros improvisados no chão, não há EPI, nem local adequado para a alimentação. Aí, o Roberto foi denunciado por redução de trabalhadores à condição análoga à de escravo. E como é que ele se defendia? Diz, ora, tinha ninguém preso, não. Quem quisesse ir embora, podia ir. Ah, mas era longe. E não tem pé, não. Quem tem pé vai para qualquer lugar. Não tinha ninguém preso. Na hora que quisesse sair, era só ir. Não tinha ninguém ali com corrente amarrada nos pés. Não tinha ninguém com arma apontada. Quem quisesse ir embora, podia ir. E aí? É escravidão ou não essa situação? É. Por quê? Porque há condições degradantes de trabalho. E muito degradantes no caso concreto, tá? Então, uma situação extrema. Então, situação extrema, vai ser possível sim aplicar aqui esse crime do artigo 149 do Código Penal. Como é que ficou então o destaque? A configuração do delito de redução à condição análoga à de escravo, previsto no artigo 149 do Código Penal, não exige a restrição da liberdade de locomoção dos trabalhadores, sendo suficiente a submissão a condições degradantes de trabalho. Seguindo em frente, o último julgado de hoje, para eu finalmente conquistar o direito de almoçar, foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma. O boletim de ocorrência eletrônico, registrado dentro do prazo decadencial, pode configurar a representação exigida para a deflagração da persecução penal em crime de ação pública condicionada. Então imagina a situação assim. O Mévio cometeu um crime de estelionato. Então é um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Qual foi a atitude que o ofendido tomou assim que descobriu que foi vítima desse crime? Ele registrou um boletim de ocorrência virtual. E ele fez isso dentro do prazo decadencial de 6 meses que está previsto lá no artigo 38 do CPP. Ok. Aí vem a primeira pergunta, não é? Um mero boletim de ocorrência pode ser entendido como uma representação ou é necessário um ato formal, dizendo, escrevendo, né, no boletim de ocorrência, por exemplo, a vítima informa que quer representar. Gente, por mais que seja um hábito, que no boletim de ocorrência o escrivão coloque isso, até como uma forma de resguardar, isso não é necessário, porque a representação não demanda maiores formalismos. Então, um simples boletim de ocorrência já serve como representação. Ah, professor, mas calma aí. Nesse caso aí, foi um boletim de ocorrência eletrônico. E aqui é um pouquinho diferente, né? Porque a vítima registra esse boletim de ocorrência eletrônico, aí a autoridade policial vai analisar, se necessário, vai requerer complementações, e aí só depois é que, de fato, o boletim de ocorrência é feito. E aí, se nesse meio tempo passar o prazo de 6 meses, o que acontece? Acontece nada, gente. A partir do momento em que a vítima realizou aquele primeiro ato de fazer o registro online, já está representado, já tem representação ali, já é uma manifestação inequívoca da vontade dessa pessoa de representar o autor da infração penal. Então não importa se nesse meio tempo vai ser necessário complementação, se o boletim de ocorrência propriamente dito vai demorar mais um pouco e vai passar desse prazo, não importa, tá? Se o boletim de ocorrência eletrônico
foi registrado dentro do prazo decadencial, já era. Já temos a representação. Então, gente, como é que ficou o último destaque de hoje? O boletim de ocorrência eletrônico, registrado dentro do prazo decadencial, pode configurar a representação exigida para a deflagração da persecução penal em crimes de ação pública condicionada. Então, gente, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Então já curte, já deixa aquela avaliação com 5 estrelas no Spotify. Compartilha na sua rede social preferida e marca a gente. Tudo isso para prestigiar um pouco esse professor que está aqui morrendo de fome, mas está até o último segundo gravando para adquirir o direito de almoçar. Então bora lá. Quantos likes esse guerreiro merece. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e até a próxima.